أوروبا. الله 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 يا بلادنا الله. Gol! 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 Fez a finta, lá vai Romário, lá vai Romário, é gol! Olá, olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do Conticast, o podcast do Conte Verde, o caminho da Copa do Mundo, a casa do futebol de seleções. Eu sou Gabriel Sawaf e a gente está fechando aí essa semana com a edição 63 do nosso Conticast, fechando aí a semana da data FIFA de março, fechando aí essa como que eu posso dizer, essa avaliação, né, toda a nossa análise de data FIFA. Já tivemos episódios de eliminatórias da CONCACAF, eliminatórias asiáticas, dos jogos do Brasil, e agora, para fechar, a gente vai passar a régua em tudo de mais aconteceu que eu não falei aqui. Então, já é tradicional a gente fechar nossa cobertura de data FIFA com esse podcast. Eu faço o convite para você, se ainda não se inscreveu, não segue a gente aqui onde você está escutando esse podcast, se inscreva, deixe seu like, sua avaliação, se você está no YouTube, no Spotify, também deixe seu comentário, participe da interação aqui embaixo, você que está no Spotify é muito importante para nós. Claro, se puder nos ajudar financeiramente, apoia.se/Contiverde, com R$10 por mês, você ajuda a gente a estruturar, a fazer um trabalho cada vez melhor. Também lembrando para você seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @Contiverde_, né? Tem muito material lá legal de análise dessa data FIFA, toda a repercussão dessa data FIFA, a gente está postando lá, tem muita coisa legal que com certeza você vai gostar, e se você não puder ajudar financeiramente, compartilhe esse podcast, compartilhe o conteúdo do Conte Verde com os seus amigos, para a gente conseguir chegar cada vez mais e mais pessoas, tá certo? Ao meu lado, está aqui Bernardo Oliveira, ele que já participou da nosso esquenta, digamos assim, de alguns jogos decisivos que a gente ia ter nessa data FIFA. Já temos resultados, a gente vai falar sobre isso agora. Ber, seja bem-vindo aí a mais uma edição do Conticast. Vamos aí, né, falar sobre o que rolou no mundo do futebol de seleções no final do mês de março. Obrigado, Sawaf. Um abraço para você, para todo mundo que está aqui nos acompanhando, né, seja em qual horário for. Bom estar aqui novamente, né, para falar desse universo, né, de seleções pelo mundo, uma coisa que a gente gosta bastante. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Vamos nessa. Então vamos nessa, tem muita coisa na pauta, então a gente vai começar pela Europa. Na Europa, nós tivemos a definição dos últimos classificados para Eurocopa, no playoff da Liga das Nações, né, digamos assim. Cada liga tinha o seu quadrangular, né, que deu uma vaga. Então a gente vai falar aqui de cada um em específico. Na Liga A gente tinha a presença da Estônia e da Finlândia, porque só 2 times da Liga A não conseguiram vaga direta na Euro, que foram Polônia e País de Gales. Como esperado, as duas seleções passaram para a final. A Polônia venceu a Estônia por 5-1, o País de Gales venceu a Finlândia por 4-1. No jogo da final, que valia a vaga na grande decisão em Cardiff, o País de Gales fez até um gol, mas o jogo foi muito truncado, o jogo muito nervoso, o gol foi anulado no caso. O jogo terminou 0-0 e, no fim das contas, valeu ter um dos melhores goleiros da Europa na sua meta, o Szczęsny. E a Polônia, mesmo em meio a toda essa maré, né, Bernardo, toda a questão com o Fernando Santos, essa mudança de treinador, a classificatória e a eliminatória horrível que a Polônia fez, a Polônia consegue aos trancos e barrancos chegar na Eurocopa, vencendo um jogo fora de casa, num cenário até um pouco improvável. Até pelo momento que vivia a seleção de País de Gales, né, o jogo que fez contra a Finlândia, que foi muito bom, a Polônia conseguiu superar isso, com a estrela do Szczęsny, conseguiu avançar aí e vai disputar a Eurocopa. Vamos dizer assim, pelo cenário que a gente via no passado, era improvável, mas não dá para descartar uma seleção como a Polônia de estar na Eurocopa. Sem dúvida, eu até tinha comentado, Sawaf, na última vez que estive aqui, a gente fazendo uma previsão, né, desses grupos, das últimas vagas, né, para a Euro. Eu tinha dito que imaginava mesmo um confronto entre Gales e Polônia. Assim, vou confessar que não esperava que Gales fosse fazer um jogo tão bom contra a Finlândia. Eu esperava um jogo mais parelho. Achava que Gales tinha sim favoritismo, mas não esperaria um 4-1. Mas Gales venceu com autoridade na seleção da Finlândia. Polônia e Estônia foi um resultado mais do que esperado, né? A vitória da Polônia com tranquilidade por 5-1. Nem um pouco surpreendente. Eu acho que o surpreendente nesse jogo foi o Lewandowski não ter feito nenhum dos gols da Polônia, que já é uma coisa que a gente está acostumado. 5 gols da Polônia e nenhum foi do Lewa. E aí, na final, um grande jogo, sem dúvida nenhuma, né? Num cenário, como você disse, desfavorável, né? O jogo em Cardiff, a torcida de Gales, a gente sabe, é uma torcida muito presente, que sempre apoia a sua seleção. E aí, como você falou, né? Valeu a pena ter um dos melhores goleiros do mundo, né? O Szczęsny, que joga na Juventus, que é um excelente goleiro. Na última cobrança, né? O pênalti do James, ele defende, né? E a Polônia vence por 5-4 e conquista essa classificação com mais
sofrimento do que os torcedores esperavam, mas sem dúvida, a gente já esperava que ia ser um jogo muito bom. Mas como você falou, até pelos nomes que tem, pela tradição que tem, embora não venha assim numa fase muito boa desde a Copa do Mundo, a Polônia foi eliminada na primeira fase, estava no grupo, né, com a Argentina, com o México e com a Arábia Saudita, aliás, passou para as oitavas de final, né, mas não teve um desempenho muito bom. A gente pode dizer que a Polônia conseguiu assim, uma classificação, como você falou, aos trancos e barrancos, mas é sempre importante valorizar os bons nomes que a seleção da Polônia tem, um dos melhores goleiros do mundo e um dos melhores centroavantes do mundo também. Polônia que foi eliminada na Copa do Mundo pela França, nas oitavas de final, e agora, né, depois da passagem meteórica do Fernando Santos, meteórica com todas as razões possíveis que todo mundo alertou a Polônia, está sendo comandada pelo Michael Progressa. E conseguiu, né, de uma certa forma, arrumar a casinha, né, conseguiu chegar nessa Euro, que o Fernando Santos fez muito esforço para que a Polônia não fosse. A Polônia não caiu num grupo fácil, né? A Polônia vai ter só Holanda, Áustria e França pela frente. Um grupo bem tranquilinho para a Polônia aí. Nessa Eurocopa estreia no dia 16 de junho contra a Holanda em Hamburgo. Na Liga B, nós tivemos uma seleção que passou, mas que decidiu dar um susto na galera, né? A Ucrânia era muito favorita, a gente chegou a falar isso no nosso podcast anterior, que a gente gravou antes das eliminatórias, mas só que a Ucrânia decidiu, né, ir para emoção. No jogo de ida até o final do jogo, perdia para a Bósnia, conseguiu a virada nos minutos finais, venceu por 2-1. A Islândia, até de uma forma mais surpreendente do que o país de Gabs, bateu o Israel por 4-1, com a grande atuação do Albert Gudmundsson, né, que fez 3 gols nesse jogo, né, foi uma grande atuação dele. A Islândia passou para a final. Na decisão, a Islândia venceu o jogo no primeiro tempo, a Ucrânia, né, jogando com o mandante da Polônia, conseguiu um empate, e no final, com o gol do Mudryk, conseguiu avançar para a Eurocopa. Né, Bernardo, como a gente falou, era favoritaça, era uma seleção muito acima, mas sofreu muito mais do que a gente esperava, né? Acho que a Islândia também mostrou um futebol muito acima do que mostrou durante todas as eliminatórias, mas no fim das contas, o favoritismo da Ucrânia valeu e os ucranianos estarão nessa Eurocopa mesmo com todo um contexto sociopolítico muito desfavorável. Sem dúvida, Salaf. Eu até projetava contigo, né, naquele último episódio, entre Israel e Islândia, eu esperava um jogo parelho, mas tinha dito aqui, eu tinha palpitado em Israel, eu achava que Israel ia conseguir, né, a vitória, e a Islândia, né, conseguiu uma vitória com autoridade, né, marcou 2 gols nos minutos finais, mas venceu Israel com toda a justiça da Israel naquele jogo, ainda perdeu um pênalti e conseguiu a classificação. E como você falou, a Ucrânia, assim, com o maior sofrimento que a gente não esperava, que ia ter contra a Bósnia, que é uma seleção que tem uma geração muito ruim, né? Desde, não lembra nem de longe, né? A última boa geração da Bósnia que chegou naquela Copa do Mundo do Brasil em 2014, né? Que tinha, né, o Dzeko como principal estrela, o Dzeko que ainda está em atividade, mas já veterano. E a Ucrânia nesse jogo teve muita dificuldade, como você falou, né? Foi virar o jogo nos minutos finais, né? Aos 40 minutos o Yarenchuk empatou o jogo e 3 minutos depois o Dovbyk, né, que é uma das boas estrelas, né, vem muito bem nessa temporada pelo Girona, virou o jogo para a seleção da Ucrânia. E nessa decisão, mais uma vez, né, a Ucrânia de novo com sofrimento, né, de novo de virada, né, como você falou, a Islândia fez 1-0 no primeiro tempo e no final mais uma de suas estrelas, né, a Ucrânia contando com seus principais jogadores na hora precisa, né, o Dovbyk no jogo de semifinal decidindo, virando o jogo contra a Bósnia, e o Mudryk, né, que joga no Chelsea, virando o jogo para cima da Islândia. Como a gente falava, né, a Ucrânia era a favorita nesse quadrangular, a gente pode dizer assim, né, entre essas 4 seleções, sem dúvida a Ucrânia era a favorita, com mais sofrimento do que deveria, mas é isso, né, a magia do jogo único, né, o jogo único te proporciona essas coisas, né, uma seleção pode não estar num dia muito bom, a outra faz uma estratégia perfeita e consegue a classificação, mas acho que a Ucrânia fez valer o seu favoritismo e é até bom para a sua torcida, né, um país que vive tantos problemas, né, já há 2 anos, né, com a guerra com a Rússia, bom ter um certo conforto, né? Pelo menos no futebol a torcida teve uma alegria, a Ucrânia volta a estar no Euro com toda a justiça. Pois é, acho que chama atenção o Mudryk sendo o herói da classificação, porque é um cara que é muito cobrado, né? Ele não conseguiu render no Chelsea aquilo que foi investido nele, né? Que é uma contratação de ponta, e ele conseguiu na seleção, né, mostrar um pouco, né, desse futebol, que às vezes ele é muito ansioso, né? Ele se tropeça em erros dele mesmo, né? O Bertozzi, que era o comentarista do jogo, falava isso nesse jogo contra a Islândia, e ele conseguiu, né, ser esse protagonista no momento certo, né, fazer o gol da classificação. Vamos ver se isso faz ele melhorar, faz ele evoluir. A gente está muito ansioso, porque a gente sabe que qualidade o mundo tem para ser um dos melhores jogadores do mundo. Vamos ver como que vai ser essa progressão e evolução dele na carreira com essa presença em Eurocopa. Eurocopa que terá também Kvaratskhelia, um dos grandes astros aí das últimas temporadas do futebol europeu, garantiu vaga na Euro, apesar de não fazer grandes jogos, né? Não estava no jogo da semifinal, no caso contra Luxemburgo, porque estava suspenso, mas a Geórgia, mesmo sem ele, venceu por 2-0. 2 gols do Zivadzier, e no outro jogo, a Grécia, sem muitas dificuldades, até surpreendeu, bateu
o Cazaquistão por 5-0. Na final, um jogo muito tenso em Tbilisi, com a presença do Kvaratskhelia, mas só que muito bem marcado. Era um jogo lá e cá, né, Bernardo? Não sei se você teve a oportunidade de ver, mas eu consegui acompanhar. Era uma hora Geórgia pressionando, outra hora Grécia pressionando, outra hora Geórgia pressionando, outra hora Grécia pressionando. Não dava para saber quem ia passar, né? A questão casa não era, vamos dizer assim, um grande fator para a seleção da Geórgia, mas fazia diferença. Foi um grande jogo. E a Geórgia, nos pênaltis, conseguiu essa vaga, né? Vitória nas penalidades por 4-2 e conseguiu aí chegar a essa histórica primeira Eurocopa, né? Um grande feito aí, a gente vai ter, como eu falei, o Kvaratskhelia no Euro, mas vai ter essa seleção que provou ser muito mais que o Kvaratskhelia, né? E deixa a Grécia nos 20 anos, né, da conquista da Grécia da Eurocopa fora da Euro. Sem dúvida, Salaf, acho que foi o confronto mais emocionante, a gente pode dizer, assim, por tudo que gerou, né? A Geórgia indo para uma Eurocopa, a gente viu, né, toda a reação da torcida, que inclusive invadiu o campo, né, o gramado do estádio, né, onde foi a partida. Foi muito legal poder acompanhar, como você disse. Voltando ainda, né, nos confrontos de semifinal, eu também não esperava um placar assim tão dilatado entre Grécia e Cazaquistão. Na última vez, né, em que eu estive aqui, a gente projetou os possíveis confrontos, e eu esperava que fosse o confronto entre Geórgia e Grécia, mas não esperava que a Grécia fosse, né, bater o Cazaquistão da maneira que venceu, né? Foi 5-0 com tranquilidade, e a Geórgia, como você disse, venceu Luxemburgo por 2-0, e nessa decisão, na verdade, a Geórgia teve até um jogador expulso no final do primeiro tempo, né, devido a uma confusão, né, perto do apito final do primeiro tempo, né, o George Loria, né, acabou se envolvendo numa confusão e foi expulso, e a Grécia teve até boas chances, né, no final, como você bem disse, jogo muito tenso lá na Geórgia, e chegou na hora dos pênaltis, valeu aí também a Geórgia ter um bom goleiro, né, um goleiro que é titular, né, do Valência, já vem em boa fase, o goleiro da Geórgia, que defendeu a primeira cobrança, né, a cobrança, se eu não me engano, foi do capitão da Grécia, que é o Bakasetas, né, bateu o pênalti, e o goleiro da Geórgia fez a defesa, depois ainda teve um pênalti para fora, né, o pênalti da Grécia, o último pênalti, né, e aí a Geórgia pôde depois fechar a série em 4-2. Acho que foi assim, o confronto mais emocionante, mais esperado, digamos assim, e foi bem legal ver, né, mais uma seleção, e a gente torcia aqui nessa hora, na última vez em que eu estive aqui, a gente projetou e estava torcendo para que a Geórgia conseguisse a classificação por ser uma seleção inédita, né, assim, com todo respeito à Grécia, tem também a sua história, né, venceu, né, a Eurocopa, como você bem disse, há 20 anos atrás, vencendo Portugal, né, por 1-0 no Estádio da Luz, fez história, sem dúvida nenhuma, aquela seleção grega, daquela geração, né, que foi a melhor, sem dúvida nenhuma, de toda a história. Mas é bom ver, né, sempre bom a gente que acompanha esse futebol de seleções que não tem tanta tradição, não tem tanto destaque no cenário mundial, quando conseguem um feito assim, é sempre legal de ver. Então foi muito bom ver, né, a Geórgia conseguir esse feito, agora vai disputar a Eurocopa desse ano. Pois é, e é uma coisa que a gente tem notado na Euro, né, a gente teve em 16 a presença da Irlanda do Norte, a presença também da Islândia, né, que foi um grande feito, né, que conseguiu não só participar, mas jogar muito bem. Na última Euro a gente teve isso com a Macedônia do Norte, a Hungria, que querendo ou não, é uma seleção tradicional, mas estava desaparecida do cenário e conseguiu na última Euro mostrar para o mundo, né, essa nova geração que chega também nessa Euro com grande credibilidade. E nesse ano a gente tem essa história da Geórgia, né, acho muito legal a gente destacar isso, né, o goleiro da Geórgia é o Omarashvili, que é o goleiro do Valência, que você falou, que pegou o primeiro pênalti do Bakasetas. Então, eu acho que é um momento muito sublime, muito legal quando a gente vê essas seleções, né, que vão prosperando, e é muito legal, porque naquela região a gente tinha muita expectativa com a Armênia, né? A Armênia era a seleção que a gente tinha expectativa, até por causa do Mkhitaryan, que também é um grande jogador, mas a Armênia é sempre uma seleção que, quando chegava ali nos momentos de decidir uma eliminatória, acabava dando uns passos para trás. Essa mesma eliminatória, né, a Armênia teve momentos que ela poderia brigar pela classificação e acabou tropeçando nas próprias pernas. Então, é muito legal ver a Geórgia, né, com o Kvaratskhelia puxando longe, mas muita gente junto, chegando aí nessa Euro. Só passando certinho os grupos, eu não falei da Ucrânia. A Ucrânia vai para o grupo E, junto com Bélgica, Eslováquia, Ucrânia e Romênia, estreia justamente contra a Romênia no dia 17 de junho em Munique. E a Geórgia vai para o grupo de Portugal, República Tcheca e Turquia, estreia contra os turcos no estádio do Borussia no dia 18, terça-feira, 1h, horário de Brasília. Então, já anota aí, porque já temos a tabela da Euro completinha para você poder acompanhar, poder ver que Kvaratskhelia, Mudryk, Lewandowski disputando a Euro, que tiveram que passar por esse perrengue. Muito legal, né? Esse playoff da Liga das Nações. Como eu falei, a Macedônia do Norte foi a seleção beneficiada por esse playoff na outra Euro, e agora chegou a vez da Geórgia. A Geórgia, se não me engano, até chegou a disputar esse playoff naquela edição. Acho que, se não me engano, caiu na semifinal, se eu não estou enganado. Falando em Liga das Nações, nós tivemos também um playoff, né, para decidir o rebaixamento, né, e quem permanecia na Liga C, com 2 confrontos entre Gibraltar e Lituânia. No primeiro jogo, disputaram no Algarve, 1-0 para a Lituânia. O Gibraltar jogou o jogo basicamente inteiro com um jogador a menos, né, o goleiro foi expulso logo no começo do jogo.
a Lituânia não teve muito problema para controlar a partida, conseguiu fazer o gol. E no jogo de volta também, vamos dizer, um jogo mais tranquilo. A Lituânia podia ter forçado mais, mas conseguiu a vitória por 1-0. Lituânia permanece na Liga C, vai para o grupo com Romênia, Kosovo e Chipre, enquanto Gibraltar é rebaixado para a Liga D e vai jogar com San Marino e Liechtenstein. Aqui deu uma lógica, né? A gente sabe da diferença das duas seleções, né, Bernardo? A gente até comentou isso. Lituânia, que nas eliminatórias da Euro deu até um gostinho de quero mais, 6 bons jogos contra a Hungria, contra a seleção da Bulgária, né? Venceu a Bulgária, inclusive, fora de casa, enquanto Gibraltar fez uma péssima eliminatória da Euro. Ia ser uma surpresa muito grande se o resultado fosse inverso. Sem dúvida, esse era o resultado mais do que esperado, né? Quando estivemos aqui no episódio 56, né, do podcast falando sobre isso. E, na verdade, até o que eu disse naquele episódio era assim, a discussão agora é ver por quanto será a vitória da Lituânia. Gibraltar, sem dúvida nenhuma, não tinha, né, qualquer chance. Não que a Lituânia seja uma seleção muito poderosa no cenário europeu, e de fato não é, mas tem uma diferença, né, da seleção da Lituânia para a seleção de Gibraltar, e como você falou, né, a Lituânia poderia até ter forçado mais e vencido, né, por um placar maior, mas, enfim, aumentou a sua vantagem jogando, né, nos seus domínios, segurou ali o jogo e conseguiu essa vitória, que era mais do que esperada, né, a Lituânia confirmando seu favoritismo, jogando Gibraltar para a Liga D. Pois é, lembrando só que a Liga das Nações começa no segundo semestre, depois a Eurocopa tem um formato completamente diferente, com playoffs, né? Acho que o pessoal ficou um pouco assim, depois que a Inglaterra foi rebaixada, né? A gente sabe como funcionam essas coisas, né? Já teve aquela vez que a Alemanha caiu e deram aquele tapetão lá para a Alemanha não cair, e dessa vez agora inventaram um playoff para lá e para cá, vai ser diferente, mas quando chegar lá, depois da Eurocopa, a gente faz um podcast bonitinho com o João Rai, o senhor Europa aqui no nosso podcast, para explicar direitinho como é esse formato da Liga das Nações. A gente falou de Eurocopa, se você ainda não conferiu no podcast 62, a gente falou sobre a Copa América, sobre a classificação da Costa Rica e do Canadá. Se você não conferiu, depois aqui vai lá e dá uma conferida. E agora a gente vai para a Oceania. Oceania que também tem a Copa das Nações, que será disputada no mês de junho. Já falei, e vai ser muito legal. Vão ser 3 competições ao mesmo tempo. Copa América, Eurocopa e Copa das Nações da Oceania. E se tudo der certo, cobertura daquele jeito que vocês gostam aqui do Conte Verde. E na Oceania tinha uma vaga de disputa para 3 seleções. Deu óbvio, mas eu vou confessar que, cara, foi um óbvio que doeu um pouco para sair. Né? Nós tínhamos um triangular sendo disputado em Tonga, lembrando que era para ser 4 seleções em teoria, mas a Samoa americana acabou desistindo. Tonga, Samoa e Ilhas Cook. No primeiro jogo, a Samoa já mostrou que era, vamos dizer, a melhor seleção, venceu o Tonga por 4-1. Mas no segundo jogo, sofreu e muito para vencer as Ilhas Cook. Ilhas Cook meteu bola na trave. Foi um jogo muito tenso, mas a Samoa venceu por 1-0 e como já venceu os 2 jogos, já garantiu a classificação logo na sexta-feira, dia 22, que foi esse jogo. E aí, fechando num jogo muito importante, principalmente para o ranking da FIFA, as Ilhas Cook venceram Tonga por 1-0, tanto que saiu hoje a atualização do ranking da FIFA, Tonga despencou, né, perdeu 5 posições. As Ilhas Cook também não vamos dizer assim que ganharam muitas posições, mas não o prejuízo seria pior se perdesse, no caso. As Ilhas Cook até perderam posições, né, caíram 2 posições por conta de outros resultados. Mas enfim, Bernardo, Samoa era a favorita, a gente até tinha falado isso sobre essa questão do que tinha apresentado nos Pacific Games, principalmente, né, contra as seleções mais fortes, como Inês Salomão, etc. Porém, as Cook deram um pouquinho de emoção, deram um pouquinho de graça, digamos, nesse triangular, com um jogo ali bem pegado, bem emocionante na segunda rodada. É verdade, Salaf, a gente da outra vez tinha comentado, né, que Samoa, das 3 seleções, era a que tinha desempenhado o melhor futebol. E Ilhas Cook, eu até apontei isso naquele episódio, tinha a vantagem do ritmo de jogo, que era uma seleção que tinha feito mais partidas, né, em relação a Samoa e Tonga. Não à toa, Samoa teve um pouco de dificuldade, né, no segundo jogo do triangular, enfrentando uma seleção que tinha um pouco mais de ritmo de jogo, né, e também de entrosamento, logicamente, que é a seleção de Ilhas Cook, né, venceu por 1-0, como você bem disse. Sendo um triangular, uma seleção folga por rodada, né, Samoa jogou logo, né, os seus 2 primeiros jogos e resolveu a questão das eliminatórias, confirmando o favoritismo, como você bem disse. Já tinha demonstrado um bom futebol no Pacific Games, principalmente contra a Ilhas Salomão, que é uma seleção da Oceania que nos últimos anos é sempre quem tem enfrentado a Nova Zelândia, né, nos confrontos de repescagem para a Copa do Mundo, geralmente confronto nas últimas, né, edições nesse panorama, né, de eliminatórias de Copa do Mundo, quase sempre é o confronto entre Nova Zelândia e Ilhas Salomão, e aí Nova Zelândia geralmente vence com tranquilidade, e no Pacific Games, né, a equipe da Samoa fez jogo duro e Ilhas Salomão venceu por apenas 1-0. Então, até pelo desempenho, né, que tinha tido, era sem dúvida a favorita, como a gente falou, enfrentando uma seleção com maior ritmo de jogo como Ilhas Cook, teve um pouco de dificuldade, mas confirmou o seu favoritismo e conseguiu essa classificação. E o gol da classificação foi um golaço, inclusive o Tawalai, né, que ele bate uma falta, assim, a bola vai... Você acha que você viu o gol, Bernardo? Eu quero a sua opinião. Ele tentou chutar direto ou cruzou? Eu acho que ele chutou, cara. Eu acho que ele viu que o goleiro era inseguro e mandou direto pro gol.
Para mim ele chutou também. Assim, é um gol bem bonito, tá? Dos melhores dessa última edição. Tá no nosso Instagram. É verdade. Para quem quiser também compartilhar, foi um dos gols mais bonitos assim desse último período de data FIFA, mas para mim ele tentou chutar também. Porque a bola vai, para quem não viu, para pegar a inscrição, para quem vai ver no Instagram depois, a bola vai, tipo, na lateral da trave, assim, tipo, vai certinho, assim, não é que ele deu aquele chutão e a bola atravessou a área inteira e foi pro gol, não, a bola vai muito alta, então, eu senti uma insegurança no goleiro, a gente sabe que esses países têm essa questão, né, onde o futebol tá evoluindo, essa questão de ter um goleiro, vamos dizer assim, mais inseguro, pesa, né, a gente já falou até com preparadores de goleiros, seleções mais fracas, né, como da Botsuana, do Paquistão aqui, pesa nessa falta de confiança dos goleiros, e quando o cara sabe aproveitar, sabe, e aí foi o gol e classificou a Samoa. A Samoa que vai estar no grupo B da Copa das Nações da Oceania, junto com Tahiti, Fiji e Papua Nova Guiné. A estreia vai ser contra o Tahiti no dia 16 de junho. Se não me engano, aqui do Brasil ainda vai ser dia 15, porque a competição vai ser em Vanuatu. São 14 horas de diferença, né? Bastante coisa. Então, os jogos acontecem um dia lá e em outro aqui. Então, é esse nível que acontecem as coisas. Vamos ficar de olho aí em como vai ser essa Copa das Nações da Oceania, que vai ter cobertura aqui do Ponte Verde. E para fechar também esse mundo de eliminatórias, nós tivemos a primeira fase eliminatórias da CAN. Sim, mal acabou uma CAN e a gente já começou com outras eliminatórias da CAN já para 2025. Nós tivemos 4 confrontos, lembrando que a Eritreia desistiu, né? A Eritreia que não está jogando nada por questão do governo, uma questão muito complicada que rola lá naquele país. E Seychelles também desistiu, que foi uma surpresa, até porque Seychelles está disputando eliminatórias da Copa do Mundo. Seychelles não participou das eliminatórias da CAN. Tivemos 4 confrontos, 3 ali podemos dizer, né, que o esperado aconteceu, nos jogos de ida e volta, no caso, né? Vamos lá. A Somália contra a Eswatini, o jogo não aconteceu na Somália, o jogo aconteceu no Marrocos. A gente se lembra que tem muitas questões na África ligadas a conflitos e também a estrutura dos estádios. Na Somália, se eu não estou enganado, é questão de conflitos. Então o jogo foi para o Marrocos e a Eswatini venceu por 3-0. No jogo da volta, já na África do Sul, a Eswatini abriu 2-0, a Somália foi buscar o empate, mas a Eswatini ficou com a vaga. No outro confronto, nós tivemos Djibouti e Libéria, também jogando no Marrocos, vitória de 2-0 para a Libéria, também ele conseguiu manter o favoritismo. No jogo da volta, que foi na Libéria, empate sem gols. Bernardo, vou dividir aqui, falar desses 2 jogos primeiros, né? Depois a gente fala dos outros 2, que os outros 2 acho que vieram mais peculiaridades. Acho que aqui valeu o favoritismo. No caso da Somália, não sei se você teve acesso aos gols, mas, cara, a quantidade de falhas que eu vi nos gols de Eswatini são bizarros. Isso mostra um pouco o nível da Somália, que nesse ranking da FIFA é a pior seleção da África, né, com a atualização que teve, porque Seychelles, mesmo sem jogar, passou a Somália, para vocês terem uma noção de como são as coisas nessa questão de pontuação. E a Libéria também, a Libéria que talvez possa ter escorregado nesses últimos jogos, né, possa não ter feito campanhas boas, conseguiu decidir o primeiro jogo fora de casa, em casa se curou uma seleção de Djibouti, que até empolgou um pouquinho ano passado, mas não conseguiu fazer muita coisa. 2 classificados desses 2 jogos aqui, vamos dizer, dentro conforme o favoritismo inicial. Principalmente, se nós pensarmos no ranking da FIFA, né, para quem não acompanha tão de perto esse universo, né, desse futebol de seleções, até por conta do ranking também, da posição do ranking, como você bem disse. A seleção da Somália é uma seleção assim, muito frágil, né, e é uma das piores, né, do continente africano, como você bem disse, no próprio ranking da FIFA. E o destaque nesse confronto, né, Eswatini eliminou a Somália, né, com 5-2 no placar agregado. O destaque para o Zenitza, né, que é atacante, né, de Eswatini, que marcou gols nos 2 jogos, né, mas também se aproveitando, né, da fragilidade do adversário. E a seleção da Libéria também fez valer o seu favoritismo, né, eliminando a seleção de Djibouti, sem apresentar, assim, não foi um futebol muito vistoso, mas acho que nos 2 confrontos, assim, venceram os favoritos, muito por conta dessa questão do ranking. E também, a gente sabe, né, tem muitas seleções africanas que ficam um pouco para trás, não só em relação a, como você disse, os conflitos, o jogo nem foi na Somália, mas em relação à estrutura, né, em países que têm tantos problemas, fica muito difícil, né, para o futebol se desenvolver, ainda mais naquele país. Então as outras seleções, entre aspas, acabam tirando proveito disso, e Eswatini e Libéria fizeram isso muito bem. Lembrando que o jogo da Eswatini foi na África do Sul, já é normalmente, né, a Eswatini costuma mandar seus jogos na África do Sul. E agora a gente vai falar sobre um jogo que, vamos dizer assim, não deu, óbvio, isso é muito complicado de falar, Chad e Ilhas Maurício. Chad venceu o jogo em Camarões, o jogo foi em Yaoundé, por 1-0, com gols 48 do segundo tempo. Aí sim uma bola que o cara tentou cruzar na área, ninguém cortou e a bola foi morrer no gol. E tem uma curiosidade desse jogo, como o jogo foi em Yaoundé, o ônibus de Chad, no primeiro treino, não teve gasolina. Os caras não treinaram por falta de gasolina.
O Luiz Fernando, filho do África Mamba, do Ponta de Lança, estava me contando essa história. Eu achei surreal. E Chad conseguiu a vitória por 1-0. O jogo em Saint-Pierre, só Ilhas Maurício e Libéria conseguiram mandar os seus jogos em casa, digamos assim, fizeram valer seu mando. Jogo em Saint-Pierre, viagem para Saint-Pierre é complicada demais. Já vi muita seleção reclamando quando vai jogar nas Ilhas Maurício. Ilhas Maurício sai na frente, mas vai lá, Chad consegue empatar o jogo. E aos 55 do segundo tempo, quando o goleiro de Maurício já estava na área tentando fazer sabe Deus lá o quê, porque o Ilhas Maurício precisava de 2 gols, porque o gol fora vale na África, a gente vai falar disso depois. Chad consegue virar o jogo. Cara, acho que, Bernardo, todo esse cenário que envolve o futebol de Chad, né, que não é um futebol mais vistoso do continente, a gente viu um pouco das eliminatórias, né, não foi presa fácil para Mali, foi presa fácil para Madagascar, né, nas primeiras rodadas eliminatórias, e consegue essa classificação, eu diria, histórica, por mais que já tenha passado para a fase de grupos das eliminatórias da CAN, consegue aí com 2 vitórias, né, foi a única seleção que venceu 2 jogos, isso que é mais importante destacar, mesmo com todos esses problemas. A história do ônibus é surreal. É verdade, Salaf. Na verdade, o futebol africano proporciona, né, algumas histórias nesse sentido, né? Essa história de Chad é beiro surreal, como você bem disse. Enfrentando uma seleção que não só está melhor no ranking, como é a seleção das Ilhas Maurício, mas que fizeram boas partidas até nas eliminatórias da Copa. Ilhas Maurício, por exemplo, empatou em 0-0 com Angola, né? Isso na segunda rodada das eliminatórias da Copa, algo que foi até destacado, muito bem destacado pelo treinador de Angola, né? Que você já até entrevistou, o Pedro Gonçalves, que falou muito bem disso, né? De quanto é desgastante a viagem para as Ilhas Maurício. Enfim, é um país, né, que fica distante, né, do continente em si. Então, é sempre uma viagem muito desgastante, é sempre um problema você também conseguir, né, chegar. Você chega em cima da hora, não consegue fazer a preparação adequada, e a seleção das Ilhas Maurício consegue, né, ter uma certa vantagem, e Chad conseguiu, de certa forma, sublimar isso, né, deixar isso de lado e conseguir uma classificação, como você me disse, histórica, né? Isso que faz o futebol, na verdade, ser tão apaixonante. Nesse cenário africano, no cenário, na Confederação Africana, a gente vê, né, os países muitos com problemas de estrutura em relação ao seu preparo, né, no futebol. E com algumas dessas histórias, como essa, por exemplo, de Chad, essa classificação ganha contornos ainda mais heróicos, né? E, sem dúvida, das mais cativantes, digamos assim, dessa data FIFA, a seleção de Chad conseguindo uma classificação muito importante. Tanto que a seleção de Chad parou no nosso top 5, né, de destaques da data FIFA lá no nosso Instagram, e as da Ilhas Maurício, por contrário, né, caiu nos destaques negativos. Você falou que está na frente do ranking da FIFA, estava, porque com essa vitória, Chad passou de Maurício, a Chad ganhou 5 posições nessa data FIFA, foi uma das seleções que mais ganharam, e as Ilhas Maurício perderam 6. Nossa análise completa está no Twitter, e Ilhas Maurício, se não me engano, é a segunda seleção que mais perdeu posições lá junto com Malásia e outras seleções da Ásia. Então, fica esse contagem. E eu guardei o confronto de São Tomé e Príncipe e Sudão do Sul, porque isso aqui é surreal. Isso aqui se você conhece alguém que defende a regra do gol fora de casa, apresente isso que aconteceu nesse confronto, que, cara, não dá, é indefensável o que aconteceu. Vamos lá, como a gente falou, questão de estrutura, questão de conflito, os jogos não acontecem nos países. Os 2 jogos de São Tomé e Príncipe e Sudão do Sul aconteceram no Estádio Municipal de Berkane, no Marrocos. No jogo de ida, empate 1-1, São Tomé e Príncipe abriu o placar com o Luiz Leal, sim, Luiz Leal, aquele que já jogou no futebol argentino, conhecido aqui do futebol sul-americano, abriu o placar, Sudão do Sul empatou. No jogo de volta, um jogo mais truncado, 0-0. Vai para pênalti? Não. O Sudão do Sul se classifica pelo gol fora, com o jogo sendo disputado, os 2 jogos no mesmo estádio. Cara, é surreal. Eu nunca entendi desde criança a lógica do gol fora de casa. Eu lembro que até quando eu era menor, não era aquela questão de colocar uma na tabelinha de critério, né? Fazer aquela tabelinha de 2 jogos, aí tem lá gol fora, né? Coloca. Não, botava aquele xizinho, né? Vezes 2, que era multiplicar um gol fora de casa. Eu nunca entendi a lógica disso. E aí acontece isso, cara. Já não basta, a gente tem que lembrar as eliminatórias da Copa, da última Copa na África, que a gente teve a classificação de Camarões com gol fora, na prorrogação, que não faz menor sentido. Né? No último lance da prorrogação, Camarões fez um gol, perdeu o jogo, mas passou pelo gol fora. Aí acontece isso, é para repensar muito. Por sorte, aqui no Brasil, na Libertadores, né, o Champions, e já ficou para trás. Acho que é uma coisa que não dá para acontecer. E essa classificação do Sudão do Sul mostra isso, né, Bernardo? Acho que chama muito a atenção. Acho que é bizarro. Não tem que falar. Os 2 jogos são no mesmo estádio. Que é isso. É verdade, Salf. Na verdade, a competição, me lembro, né, quando ainda era novo, a competição que era muito marcada pelo gol fora de casa sempre foi, né, a Copa do Brasil. E eu sempre também questionei muito essa questão do gol fora de casa, acho que não deveria valer, como você bem disse, né, a Libertadores
e a Champions League já entraram, né, nesse caminho de consciência, digamos assim, e acho que esse exemplo do jogo de São Tomé e Príncipe e Sudão do Sul possa, quem sabe, gerar uma reflexão no pessoal da Confederação Africana para que deixe esse critério de lado, porque é o cúmulo da bizarrice, né? Você usar o gol fora de casa em 2 jogos num campo neutro, né, no mesmo estádio. Não faz o menor sentido. Como você também deu bem um exemplo, né, a seleção de Camarões conseguiu a classificação para a Copa contra a Argélia, né, aquele gol no final, bem no finalzinho da prorrogação, a Argélia estava se classificando para a Copa e o Camarões marca o gol e se classifica. Então, eu acho que é um bom exemplo, né, para que o pessoal coloque a mão na consciência e deixe de lado o gol fora de casa, que é um critério que para mim também não faz nenhum sentido. Eu achava que eles iam largar depois desse caso de Camarões, porque foi bizarro, assim, não tinha nem clima, era muito estranho. Até que tudo bem, o jogo foi dominado pela Argélia e tudo mais, mas, cara, não faz sentido. E então, não é difícil, gente. Empatou no placar agregado pênalti. Não tem benefício, enfim, ninguém vai chorar. Mas é uma situação tanto quanto bizarra. Então, como a gente está falando hoje, a gente está gravando esse podcast no dia 4 de abril, quinta-feira, saiu a atualização do ranking da FIFA, e com isso já estão definidos os potes para a fase de grupos. Aí. Vamos passar aqui rapidinho. No pote 1 tem Marrocos, Senegal, Nigéria, Egito, Costa do Marfim, Tunísia, Argélia, Mali, Camarões, África do Sul, Burkina Faso e República Democrática do Congo. No pote 2 tem Cabo Verde, Gana foi para o pote 2, Gana não conseguiu sair do pote 2 igual das eliminatórias, continua lá. Guiné Equatorial, Gabão, Zâmbia, Uganda, Angola, Benin, Mauritânia, Namíbia e Quênia. No pote 3 tem Madagascar, Moçambique, Congo, Togo, Líbia, Guiné-Bissau, Comores, Tanzânia, Zimbábue, Malawi, Serra Leoa e Sudão. No pote 4 tem República Centro-Africana, Níger, Gâmbia, Ruanda, Burundi, Etiópia, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Libéria, Sudão do Sul e Chad. A gente pode ter um grupo, vou chutar aqui um exemplo, o Senegal, Gana, Moçambique e Gâmbia, só com seleções que jogaram a última CAN, só para ver como vai ser legal. Então, quando a gente tiver os grupos bonitinhos das eliminatórias da CAN, a gente posta lá nas nossas redes sociais, e claro, começando essa fase de grupos também tem cobertura aqui no podcast, fase de grupos que está prevista para começar na data FIFA de setembro, e até o final do ano é para a gente ter os classificados para a próxima CAN, que teoricamente será disputada no meio do ano que vem no Marrocos. Aguardemos, se não vai ter nenhuma mudança, mas a princípio é no meio do ano que vem no Marrocos. E agora a gente vai falar sobre uma novidade, né, Bernardo, que aconteceu nessa data FIFA, uma estreia, que é a FIFA Series, um modelo, a gente conversou um pouco nas redes sociais, que é um modelo, não é um torneio propriamente dito, mas a FIFA banca para seleções se encontrarem num país, 4 seleções, e fazerem amistosos, né, com estrutura, com tudo pago pela FIFA, viagem paga. Então, para as seleções que têm mais dificuldade financeira, conseguirem se movimentar na data FIFA quando não estão disputando torneios oficiais. Então, a gente tem aí o caso de seleções que já estão nas eliminatórias da Ásia, estão aguardando o começo das eliminatórias da CONCACAF, o retorno das eliminatórias africanas, enfim. E foi muito legal, né? Causa jogos completamente estranhos, aleatórios, em países aleatórios, mas foi uma experiência muito válida. Eu vou passar aqui só os resultados antes de você falar sobre o que você achou. Nós tivemos em algumas 7, nós tivemos na Argélia, foi disputada por Argélia, Bolívia, África do Sul e Andorra, são 2 jogos de casa, por isso que não forma um triangular, propriamente dito. No primeiro jogo, nós tivemos Andorra empatando com a África do Sul 1-1, esse resultado é muito interessante, e depois a Argélia bateu a Bolívia por 3-2 num jogo maluco, né? A Argélia saiu na frente, a Bolívia virou, e a Argélia conseguiu a vitória. Depois a Bolívia venceu a Andorra por 1-0, e a Argélia e a África do Sul também, um jogo maluco, empataram por 3-3, com um golaço do Benzia de bicicleta. Esse aí vale muito a pena ver. No Egito, a gente teve um único torneio, que foi a CUT Cup, só para reiterar, Egito, Tunísia, Nova Zelândia e Croácia iam disputar um torneio nos Emirados Árabes Unidos, o patrocinador deu para trás, eles tiveram que levar o torneio para o Egito, e a FIFA, vamos dizer assim, abraçou a causa e transformou em FIFA Series, mas não deixou de ter esse novo patrocinador, que foi a CUT, e virou uma CUT Cup, então foi o único que foi um torneio. Nas semifinais, nós tivemos o Egito batendo a Nova Zelândia por 1-0, Tunísia e Croácia empataram sem gols, e nos pênaltis a Croácia venceu por 5-4. Na disputa de terceiro lugar, Tunísia e Nova Zelândia empataram sem gols, a Tunísia venceu por 4-2 nos pênaltis, e por 4-2 a Croácia bateu o Egito na final e foi campeã. Agora voltando para as que não foram no torneio. No Azerbaijão, Bulgária, Azerbaijão, Tanzânia e Mongólia disputaram. No primeiro jogo, a Tanzânia perdeu por 1-0 para a Bulgária, um golaço de falta de Despodov. O Azerbaijão, com gols 46 do segundo tempo, bateu a Mongólia por 1-0. Vitóriazinha sofrida essa do Azerbaijão. Depois a Tanzânia bateu a Mongólia por 3-0, Azerbaijão e Bulgária empataram em 1-1. Nós também tivemos 2 sedes na África do Sul, uma com Cabo Verde, Guiné Equatorial e Camboja, essa sede foi em Jeddah. No primeiro jogo, esse foi o primeiro jogo de todos da FIFA Series, Cabo Verde ganhou da Guiana por 1-0, e depois a Guiana Equatorial bateu a Camboja por 2-0.
Depois tivemos Cabo Verde e Guiné Equatorial, nos jogos mais legais, aí, até pelo hype que as duas seleções tiveram na CAN. Cabo Verde ganhou por 1-0 e a Guiana goleou Camboja por 4-1. No outra chave da Arábia Saudita, também em Jeddah, nós tivemos Guiné, Brunei, Bermuda e Vanuatu. Aqui já começa um negócio bem mais aleatório. A Guiné ganhou de 6-0 de Vanuatu e a Bermuda bateu Brunei por 2-0. Depois, Guiné bateu por 5-1 Bermuda e Brunei também num jogo bem legal de se acompanhar, numa vitória que foi muito festejada por Brunei, bateu Vanuatu por 3-2. Também tivemos uma sede no Sri Lanka. O país sede estreou empatando sem gols com a Papua Nova Guiné e a República Centro-Africana venceu o Butão por 6-0. Nos outros confrontos, a República Centro-Africana fez 4-0 na Papua Nova Guiné e o Sri Lanka bateu o Butão por 2-0, uma vitória muito importante. Bernardo, eu queria que você falasse o que você achou dessa ideia da FIFA Series, se está aprovado para você para as próximas temporadas, o que você achou desse conceito que a FIFA incorporou e também seus destaques aí desses jogos, esses resultados que tivemos nessas competições, essas 6 competições ao redor do mundo. Eu acho uma iniciativa muito boa, Salaf, assim, das melhores que a FIFA teve nesses últimos anos. É legal, né, poder ter, né, essa partida entre essas seleções, até para dar ritmo também para elas, né? É como um desenvolvimento do mundo do futebol como um todo, né? Para essas seleções que vivem, né, um pouco mais ocultas, digamos assim, é importante terem esses jogos para se desenvolverem um pouco mais, ganhar um pouco mais de rodagem, até para poder se desenvolverem melhor. Então, sem dúvida, e para nós que gostamos muito de acompanhar essas seleções um pouco mais frágeis, digamos assim, que a gente sempre torce, né, pelas seleções mais fracas, né, algo muito comum, para que elas alcancem, né, melhores resultados, é muito legal ver um torneio como esse. Eu ia destacar entre os jogos, né, como você bem falou, passou os resultados, o empate da Argélia com a África do Sul, né, entre 3-3, eu acho que desde todos esses jogos foi um dos mais importantes, até por conta do cenário que elas duas têm, assim, claro que não se compara às outras seleções, né, que jogaram, mas, enfim, a Argélia não foi muito bem, né, na Copa Africana, acabou sendo eliminada na primeira fase, né, perdendo para a Mauritânia. A África do Sul, ao contrário, fez uma grande Copa Africana, né, acabou chegando nas semifinais e acabou sendo eliminada, mas foi um grande jogo. E eu ia também destacar essa vitória de virada de Brunei sobre Vanuatu por 3-2, acho que desses confrontos alternativos, entre aspas, acho que foi o mais legal, ver Brunei vencendo o Vanuatu de virada. Mas é legal ver essas seleções, né, a Mongólia, o Azerbaijão, a Bolívia, né, que já não vai à Copa, né, há muito tempo, Camboja, Guiana, Cabo Verde, Guiné Equatorial. Cabo Verde e Guiné Equatorial até ganharam um pouco mais de projeção, né, pela campanha que fizeram na Copa Africana, Cabo Verde principalmente, Bermudas, enfim. Brunei e Vanuatu, é legal ver essas seleções jogando. Acho que foi uma das boas ideias da FIFA nesses últimos anos, dando um pouco maior de visibilidade e rodagem para essas seleções, e isso melhora o futebol como um todo, né? Para que essas seleções mais fracas possam se desenvolver também, fazer o futebol mundial um pouco mais forte nesse nível de seleções. A Argélia, acho que você falou, é legal a gente recordar que a Argélia estava estreando, né, o Petkovic como treinador, né, o Vladimir Petkovic, que é treinador da Suíça, foi contratado pela Argélia após a CAN, né, após a demissão do Jamel Belmadi, né, depois dessa fraca campanha que você salientou. Uma boa estreia, não vou dizer uma boa estreia, mas até jogos difíceis, né? Talvez se você pegar a Bolívia e a África do Sul, ali na Argélia teve a concentração de seleções mais elevadas, digamos assim. Talvez a Andorra, a seleção mais fraca, e a Andorra conseguiu um grande resultado, né, pelo seu patamar contra a África do Sul. Eu queria destacar que gostei muito de ver a seleção Sri Lanka. A Sri Lanka é comandada pelo Andy Morrison. Andy Morrison, para quem acompanha futebol inglês, é aquele que jogou no Manchester City, digamos, no período ali final das vacas magras do Manchester City. É um cara que é muito respeitado em Manchester, ele fez gol do acesso, não lembro para qual divisão do City, num playoff em Wembley. Então ele é um cara que é muito conhecido, chegou a jogar em outros times da Premier League ali no começo dos anos 2000. Então ele é o treinador do Sri Lanka e ele é responsável por uma revolução no futebol do Sri Lanka há 2 anos já, e que foi prejudicada por uma suspensão que o Sri Lanka passou por conta de interferências do governo na federação. O Sri Lanka, começo do ano passado, foi suspenso, tanto que ia sediar a Copa do Sul Asiático e não pôde justamente por conta dessa suspensão. Isso atrapalhou no processo, acabou também não conseguindo fazer uma boa eliminatória contra o Iêmen, mas aqui já consegue um empate contra a Papua Nova Guiné e também uma vitória contra o Butão. O Butão, para mim, foi uma decepção até por conta do futebol, que chegou a demonstrar nas eliminatórias do ano passado, quando bateu de frente com o Hong Kong, venceu o Hong Kong por 2-0, tinha acabado perdendo ainda por 4-0, mas mostrou um futebol ali que, pareceu legal, né? Ficou aquele gosto de quero mais, e só ficou. E também destaco a República Centro-Africana, que vem sendo uma seleção que é legal de acompanhar na África. Nas últimas eliminatórias da CAN, foi uma pedra no sapato de Gana e Angola. Quem acompanhou um pouco das eliminatórias
africanas, das eliminatórias da CAN, perdão, conseguiu acompanhar isso. Foi até a última rodada, tentando tirar uma das duas. Nessas eliminatórias da Copa, já empatou com o Mali, em Mali, ou seja, é uma seleção que vem se em desenvolvimento e mostrou isso muito bem. Era favorita nos confrontos que disputou contra a Butânia e Papua Nova Guiné, sem dúvidas, mas conseguiu golear. E quando você goleia, e goleia jogando um nível mais alto, como a República Centro-Africana jogou, é interessante acompanhar. Então fiquem de olho nessa seleção, né? A gente tem um grupo muito interessante de eliminatórias da Copa, junto com Mali, junto com Gana, junto com Comores, junto com o Chad. É um grupo bem legal de acompanhar. E a República Centro-Africana está inserida nesse cenário. Então, a gente fica na guarda aí das próximas edições de FIFA Series e desses amistosos aí. Lembrando que esses jogos foram todos transmitidos pelo FIFA Plus, isso que é o mais legal, porque normalmente se fosse um Brunei Vanuatu, a gente ia passar 3 dias procurando imagem para ver alguma coisa. Não, esses jogos passaram a vivo no FIFA Plus, estão disponíveis lá na íntegra e os melhores momentos. Então, se você quiser conferir lá os gols, ver gols bonitos, os gols bonitos estão no Ponte Verde, no Instagram do Ponte Verde, mas se você quiser ver como foram as partidas, está lá disponível no FIFA Plus, disponível pela FIFA. Agora é hora de falar de amistosos, falar daquela penca de amistosos que vocês já estão acostumados. A gente passa a lista de todos os amistosos que rolaram aí nessa data FIFA do mês de março, na verdade começando antes, né, passando todos os jogos basicamente amistosos que aconteceram no mês de março, e começaram lá no dia 1º de março. Nós tivemos 2 duelos entre Jamaica e Trinidad e Tobago. A Jamaica venceu o primeiro por 1-0, aí no dia 3 empate em 0-0. Depois passaram alguns dias e nós tivemos um duelo entre Sudão e Bangladesh, no dia 10 de março, também empate em 0-0. No dia 14, o Cazaquistão bateu o Turcomenistão por 2-0 e o Sudão venceu o Bangladesh por 3-0. No dia 15, a Malásia fez 5-1 no Nepal. No dia 17, St. Martin e Anguila empataram em 1-1. Na verdade, não era uma seleção de St. Martin, era uma seleção de craques da Liga de St. Martin, né? Um All-Star das Ligas de St. Martin que empataram em 1-1. Depois, Ilha Salomão e Fiji, as Ilhas Salomão venceram por 2-1 de virada. E aí, já chegando mais próximo na data FIFA, esses jogos aconteceram aí. Esse último jogo que eu falei aconteceu no dia 18, St. Martin e Anguila aconteceu no dia 17. E aí, já na data FIFA, digamos assim, já um dia antes de começar oficialmente a data FIFA, no dia 20, nós tivemos a vitória de São Cristóvão e Neves por 3-1 para cima de San Marino, no jogo ali, que é jogo clima de festa, né, para ver se San Marino conseguiu uma vitória até que enfim. Não deu certo. El Salvador empatou com o Bonaire em 1-1, esse resultado um dos mais bizonhos da data FIFA, e Fiji deu o troco na Ilha Salomão, vencendo por 2-0. Aí já no dia 21, quando já começamos oficialmente a data FIFA, o Lesoto venceu a Etiópia por 2-1, com direito ao gol de goleiro de trás, no meio de campo, um dos gols mais exóticos dessa data FIFA. O Hull City apareceu aqui porque perdeu de 1-0 para Curaçao. Esse também é um jogo inusitado, aí, podemos dizer assim, dessa data FIFA. O Curaçao fez amistosos na Turquia contra equipes de futebol profissional de fato. Chipre e Letônia empataram 1-1. A Rússia goleou a Sérvia por 4-0. Montenegro bateu o Belarus por 2-0. Continuando no dia 21, nós tivemos o empate de Malta com a Eslovênia em 2-2, resultado até bem inesperado. Portugal bateu a Suécia por 5-2. A Itália venceu a Venezuela por 2-1, esse jogo até com menos sofrimento que a gente esperava. O Equador bateu a Guatemala por 2-0 e Belize e Porto Rico empataram em 1-1. Já no dia 22, na sexta-feira, Madagascar venceu o Burundi por 1-0. Botsuana e Ruanda empataram sem gols. A Líbia venceu o Burkina Faso por 2-1. Macedônia do Norte e Moldávia empataram em 1-1. A Armênia perdeu para o Kosovo por 1-0. A Nigéria bateu a Gana por 2-1. A Tchequia bateu a Noruega por 2-1. A Ilhas Faroe goleou o Liechtenstein por 4-0. Comores também fez 4-0 para cima de Uganda. Senegal bateu o Gabão por 3-0. Romênia venceu a Irlanda do Norte por 1-0. A Albânia do Silvinho perdeu por 3-0 para o Chile. A Hungria venceu a Turquia por 1-0. A Holanda fez 4-0 na Escócia. A Colômbia bateu a Espanha por 1-0. Níger venceu o Togo por 1-0. O Sudão bateu a Guiné-Bissau por 1-0. Mali fez 2-0 na Mauritânia. 1-0 para Marrocos e Angola. A Argentina fez 3-0 em El Salvador. E o Peru bateu a Nicarágua por 2-0. Aí já no sabadão, no dia 23, nós tivemos Zâmbia e Zimbábue. Esse aqui era vamos dizer assim, um torneio que estava acontecendo em Malawi. Era semifinal, 2-2 nos pênaltis, o Zimbábue ganhou por 6-5. Na outra semifinal, o Quênia venceu o Malawi por 4-0. Costa do Marfim e Benin empataram em 2-2. A Áustria venceu a Eslováquia por 2-0. Irlanda e Bélgica empataram sem gols. A Dinamarca e a Suíça também empataram sem gols. O Uruguai empatou em 1-1 com o País Basco. A Alemanha bateu a França por 2-0. Guiana Francesa e Haiti empataram em 1-1. E República Dominicana venceu o Aruba por 2-0. No domingo tivemos menos amistosos, dia 24. De novo, apareceu aí
Curaçao empatando em 2-2 com a Alanyaspor. A Etiópia deu o troco e bateu o Lesoto por 2-1. Suriname e Martinica empataram em 1-1. San Marino e São Cristóvão Neves empataram dessa vez em 0-0. A Guatemala empatou em 0-0 com a Venezuela. A Itália venceu o Equador por 2-0. E Belize bateu Porto Rico por 3-0. Isso também foi um grande resultado esse data FIFA. Na segunda-feira, dia 25, nós tivemos Burundi e Botsuana empatando em 0-0. Madagascar vencendo Ruanda, perdendo para Ruanda, por 2-0. A Sérvia venceu o Chipre por 1-0. Montenegro venceu a Macedônia do Norte por 1-0, mesmo resultado da Suécia para cima da Albânia. Comores e Angola empataram sem gols. Gabão venceu o Congo empatou com o Congo em 1-1, E a Guiné-Bissau deu o troco no Sudão, vencendo por 2-1. E aí, na terça-feira, dia 26, para fechar o estoque, tivemos uma porrada de amistosos, que eu até perdi aqui agora na hora de falar. Aí, na disputa de terceiro lugar daquele torneio que a gente falou, Malawi perdeu para a Zâmbia por 2-1. Na final, o Quênia bateu o Zimbábue por 3-1. A Moldávia fez 4-0 nas Ilhas Caimã. Uganda e Gana empataram em 2-2. Letônia e Liechtenstein empataram em 1-1, um jogo com gols bizarros. Finlândia venceu a Estônia por 2-1. Malta e Belarus empataram sem gols. Noruega e Eslováquia empataram em 1-1. Hungria venceu o Kosovo por 2-0. A Tchequia bateu a Armênia por 2-1. A Dinamarca venceu as Ilhas Faroe por 2-0. A Colômbia bateu a Romênia por 3-2. A Costa do Marfim, um grande resultado, venceu o Uruguai por 2-1. Senegal bateu o Benin por 1-0. A Áustria fez 6-1 na Turquia, um grande resultado aqui. A Irlanda do Norte bateu a Escócia por 1-0. Inglaterra e Bélgica empataram em 2-2. A Alemanha venceu a Holanda por 2-1. A Eslovênia bateu Portugal por 2-0. Esse também é um resultado muito importante. A Irlanda perdeu para a Suíça por 1-0. Luxemburgo de virada venceu o Cazaquistão por 2-1. A França de virada bateu o Chile por 3-2. Mali bateu a Nigéria por 2-0. Togo e Líbia empataram em 1-1. Níger e Burkina Faso também ficaram no empate no mesmo placar. Marrocos e Mauritânia empataram sem gol. El Salvador e Honduras também ficaram no empate, só que 1-1. Cuba bateu o Nicarágua por 1-0. O Peru fez 4-1 na República Dominicana. E a Argentina, de virada, bateu a Costa Rica por 3-1 no Coliseu de Los Angeles. Esse jogo que fechou a data FIFA. Ufa! E aí, Bernardo, o que você achou? Quais os seus destaques aí desse monte de amistosos que a gente passou, mas quais foram os seus principais destaques, seleções aí que se destacaram nessa data FIFA, nesses jogos amistosos que nós tivemos? Salaf, eu separei alguns confrontos, né, para destacar. Primeiro, a data FIFA do Chile, que eu gostei bastante. O Chile venceu, né, a Albânia com autoridade por 3-0. A Albânia treinada pelo Silvinho, como você bem disse, né, o pessoal conhece o Silvinho pela passagem dele no Corinthians, né, e hoje ele treina a seleção albanesa e vem bem, né, pela seleção da Albânia. O Chile venceu por 3-0. Primeiro gol marcado, né, pelo Eduardo Vargas, interminável, né, na seleção do Chile, ele que joga no Atlético Mineiro. Outro confronto que eu destaquei foi a goleada da Áustria sobre a Turquia, né, por 6-1. Uma goleada que realmente eu, pelo menos, não esperava, né, de duas seleções que estarão na Euro. Destaque para o Gregoritsch, né, que joga no Freiburg, que marcou, né, fez um hat-trick no jogo. Dos principais destaques, né, dessa seleção da Áustria. Foi um resultado que realmente eu não esperava. Assim, a Áustria vencia a Turquia, tudo bem, mas 6-1 me pareceu um pouco demais, né, um placar muito dilatado, até pensando em seleções que não tem uma disparidade tão grande, né, e vão jogar, né, a Euro. Não são seleções assim que tem, né, uma diferença tão grande assim em relação ao nível técnico e tático também. Outra coisa que eu queria destacar, a derrota de Portugal para a Eslovênia. Foi uma partida em que eu tive a oportunidade de assistir uma boa parte do jogo. A seleção de Portugal fez um péssimo jogo, a Eslovênia venceu por 2-0. A destacar apenas a estreia do Francisco Conceição, né, na seleção, que foi um dos poucos jogadores que se salvou. Até a própria torcida, né, de Portugal comentando isso nas redes sociais. O Francisco Conceição, que joga, né, no Futebol Clube do Porto, é filho do treinador, do Sérgio Conceição, estreou na seleção de Portugal e foi bem. Dos poucos que se salvou no jogo, a seleção de Portugal foi mal e a Eslovênia venceu com justiça por 2-0. Outro jogo também a destacar foi esse empate entre Inglaterra e Bélgica, né, duas seleções importantes no cenário europeu que vão disputar a Euro. Destaque para o Tielemans, né, do Aston Villa, que marcou os 2 gols da seleção da Bélgica. Outro jogo também importante entre Costa do Marfim e o Uruguai, se nós pensarmos que o Uruguai é uma das principais seleções aqui da América do Sul, né, que está sempre disputando a Copa do Mundo. A Costa do Marfim já não disputa a Copa do Mundo há um tempo, né? Está de fora desde a Copa aqui do Brasil em 2014, mas vem bem, né, depois de ter ganhado a Copa Africana de Nações, venceu o Uruguai por 2-1, foi também um resultado importante a ser destacado. Essa vitória da França sobre o Chile por 3-2, que mostra como o Chile fez uma data FIFA boa, né, vencendo a Albânia por 3-0 e fazendo jogo duro com a França, né, perdendo por 3-2. Outro jogo a destacar aí, muito por conta pelo gol, né, a Colômbia venceu a Espanha por 1-0, para quem não viu o gol e tem a oportunidade, um belíssimo gol da Colômbia, marcado pelo Munhoz, uma jogada que começa com o Luiz Dias, né, deixando o adversário no chão pelo lado esquerdo, ele faz o cruzamento, e o Munhoz, na segunda trave, pega um voleio no ar, né, um gol belíssimo da Colômbia para vencer a Espanha por 1-0.
um dos grandes destaques dessa data FIFA, não só a vitória da Colômbia, né, por cima da Espanha, que é um adversário forte, mas por conta do gol, né, toda a jogada construída, desde o passe até a conclusão. Além da vitória da Alemanha, né, sobre a França por 2-0, e por fim destacar os jogos da seleção brasileira, né? Não só a vitória sobre a Inglaterra por 1-0, mas o empate diante da Espanha, com pênaltis duvidosos, para dizer o mínimo, né, marcados pela Espanha, mas, sem dúvida, o grande destaque dessa data FIFA do Brasil, o Endrick, né, menino jovem, né, aí às vésperas de ir, enfim, para o Real Madrid em definitivo, né, ele que ainda defende o Palmeiras, vai para o Real Madrid no meio do ano e mostrou muita estrela, né, nos 2 jogos, marcando 2 gols. Menino que não tem nem ainda 18 anos, né, já tem 2 gols marcados pela seleção brasileira contra adversários muito fortes no cenário mundial. Você quer saber mais sobre esse amistoso do Brasil? Eu, Leonardo Dulce, a gente fez lá no podcast 60, tá lá a nossa análise completa desses 2 jogos. Você falou do jogo da Inglaterra com a Bélgica, e justamente, né, a Bélgica passou a Inglaterra no ranking da FIFA, né, ocupou a 3ª posição, a Inglaterra ficou para a 4ª. Destaco também a Alemanha, porque na última vez que a gente fez essa passada de régua, Bernardo, você estava aqui na data FIFA de novembro, a gente falou muito da Alemanha, né, que foi um ano terrível. E a Alemanha já consegue estrear em 2024 com 2 vitórias contra 2 seleções do nível que são Holanda e França, é muito interessante, né? Mostrando aí que o Nagelsmann está conseguindo acertar, vamos ver como vai chegar na Euro, mas eu achei muito curioso, né? Esses bons resultados aí da seleção da Inglaterra, da Alemanha, fica aí o peso para a Turquia e também para a Escócia. A Escócia fez uma seleção que foi eliminatórias da Euro muito boa, né? Chegou até a vencer a Espanha, e agora, né, perde de goleada para a Holanda, perde para a Irlanda do Norte também, que para mim foi um resultado um tanto quanto surpreendente nessa data FIFA, lembrando que a gente teve, é um dos poucos data FIFAs que a gente tem esse grande número de amistosos de seleções europeias, justamente porque esse momento está reservado para as eliminatórias da Euro, para esse playoff. Não é todas as seleções que vão disputar, né? São 12, né? Porque são 4 em cada liga, são 3 no caso. Você tem 12 seleções apenas jogando e as outras têm que recorrer a amistosos. Então acontece, né? Por isso que o Brasil conseguiu fazer esse amistoso contra a Inglaterra, esse brilhantíssimo amistoso contra a Espanha, contra o racismo, na qual eu faço aqui a grande piada, que o Brasil tem lá o jogador que sofre racismo, que é o Vinícius Júnior, e a Espanha tem o racismo, né, para o jogo, e talvez todo esse cenário que a gente acompanhou na 3ª divisão espanhola depois do jogo mostre isso. Né, como já diz Marcos Carvalho, nosso amigo aqui, já participou várias vezes aqui, ele tem uma ideia genial para resolver essa questão do SAR. Sabe qual, Bernardo? Não sei se você viu o que ele falou. Não só, qual? Mas o SAR, para quem não sabe, o goleiro que acabou se envolvendo no caso de racismo na 3ª divisão da Espanha, é senegalês. Então marca o amistoso de Senegal contra a Espanha na Espanha. E Senegal usa uma camisa preta. Eu acho que resolve, né? Acho que uma situação que... É só para você ver o nível de estupidez que foi esse amistoso de Brasil e Espanha com essa causa. Não o jogo legal ter o jogo do Brasil para a Espanha, mas, pô, pelo amor de Deus, né, velho? Enfim, são esses destaques. Acho que o título do Quênia é legal, porque o Quênia não teve um ano muito bom, né, no ano passado. O Quênia tem competições, né, de baixo nível, não conseguiu ir bem, estava suspenso, não pôde disputar as eliminatórias da CAN, isso pesou muito, e nos amistosos que fez não conseguiu mostrar um monte de futebol. E o Michael Olunga, né, que é um jogador aí dos mais conhecidos da seleção queniana, brilhando, né, na final aí contra a seleção do Zimbábue, meteu um hat-trick, né. Eu acho que é um jogador aí que é mais conhecido e conseguiu mostrar um nível. Tem um golaço dele, inclusive, no nosso Instagram. O golaço do Munhoz, que o Bernardo falou, também está por lá. Dá uma conferida nas nossas redes sociais. E a gente faz o convite, né? A gente está fechando aqui, passando a régua nessa data FIFA de março. E a gente vai ficar aí, vamos dizer assim, 2 meses sem futebol de seleções até o começo da data FIFA de junho, onde volta eliminatórias para a Copa, onde volta a preparação para a Copa América, Eurocopa e Copa das Nações e Oceania. Fica o convite para você acompanhar, fazer essa preparação para essas 3 competições conosco nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @FonteVerde_. Também, se você não está inscrito aqui no Spotify, no nosso YouTube, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, sua avaliação, também participe da interação se você está escutando no Spotify. Se possível, nos apoie financeiramente, apoia.se/FonteVerde, nossa campanha continua. E também, se não puder apoiar financeiramente, compartilhe esse podcast com os seus amigos e vem conosco nessa caminhada. Vamos ter 2 meses, né, sem jogos. Na verdade, tem alguns jogos, né? A gente vai ter jogo nesse final de semana, mas a gente não vai fazer podcast para falar sobre Guam e Marianas do Norte, apesar de saber que Bernardo Oliveira não vai perder esse jogo na madrugada, nas 2 madrugadas, né? Vão ser 2 jogos, de sexta para sábado e sábado para domingo. Bernardo Oliveira está ansioso, já até armou como que era o nome de quando o pessoal fazia aqueles rolê de madrugada em Lan House? Tinha um nome específico para isso, agora me fugiu o nome. E vai fazer um madrugadão para assistir esse jogo com os amigos lá em São Cristóvão. Bernardo, muito obrigado pela sua participação. Bons jogos para você nesse final de semana e
as portas estão abertas. Volte sempre aqui e a gente conta com a sua presença para falar mais e mais sobre o futebol seleções do Ponte Verde. Salaf, obrigado mais uma vez aí pelo convite, cara. Sempre um prazer estar aqui. Agradecendo a todo mundo aí que nos acompanhou, né, nesse mais um episódio do podcast. É sempre bom estar aqui. Em breve estaremos de volta, né? Mas novamente para falar, como eu sempre digo, volto a dizer, esse universo, né, do futebol de seleções que a gente gosta bastante. Obrigado mais uma vez pelo convite, irmão. É isso, e você fica nosso convite aí para permanecer conosco, aproveitar, né, conferir nossos conteúdos nas nossas redes sociais, que estão demais aí. A gente vai continuar firme e forte nesses 2 meses de estiagem para deixar você preparado para a Eurocopa, para a Copa América e para a Copa das Nações da Oceania, certo? Fique ligado e siga conosco nessa caminhada. Ponte Verde, caminho da Copa do Mundo, passa por aqui. Até o próximo!